Bem-vindos. Para nós aí é uma enorme satisfação ter vocês aí conosco para mais um webinar aí que a Trimble promove em parceria com a Sabre, Sabedoria Agrícola, parceria que a gente tem aí com o Henrique Campos, que já está na sala aí conosco, e hoje vai estar abordando aí sobre o tema tecnologia de aplicação de herbicidas. Então, reforçando a parceria aí da Sabre Sabedoria Agrícola, junto com a Trimble, levando aí mais conhecimento aí para todo o pessoal aí Brasil afora, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. A partir de agora eu passo a palavra para o Henrique. A gente quer que vocês também vão se familiarizando aí com a ferramenta, tem a possibilidade de vocês mandarem perguntas, consultas aí para nós, fiquem à vontade para enviar, que será aí uma enorme satisfação responder para todos. No final a gente vai deixar contato aí também. E alguma pergunta que eventualmente a gente não consiga responder durante o evento, iremos responder na sequência aí na medida que vocês deixarem aí o contato, tá bom? Muito obrigado aí de novo pela participação de todos. Henrique, bem-vindo. Passo a palavra aí para ti. Obrigado, Fernando. Obrigado aí a todos pela audiência. Obrigado por estar hoje à noite acompanhando a gente para falar sobre tecnologia de aplicação. Eu sou o Henrique Campos, trabalho como consultor na empresa Sabre Sabedoria Agrícola, na área de tecnologia de aplicação, uma empresa de pesquisa, consultoria e desenvolvimento de produtos. Tá? A gente fica dentro da Unesp de Jaboticabal, tá aqui o prédio central, para quem conhece esse campus. E já de antemão, já faço aí um convite para a gente ter uma conexão. Quem tiver LinkedIn, eu vou compartilhar aqui com vocês esse QR Code que dá acesso ao meu perfil. Então, aqui é uma maneira simples para a gente estar conversando. A ideia de abrir, né, Fernando, essa oportunidade do pessoal mandar perguntas é para a gente poder interagir, responder as dúvidas de vocês, focadas principalmente na aplicação de herbicidas. Bom, me apresentando um pouquinho mais, eu sou agrônomo formado pela Universidade Estadual de Goiás, unidade de Ipameri, e logo depois da minha graduação eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na Unesp de Jaboticabal. Na Unesp eu tive a oportunidade de fazer uma parte bem rápida lá na Universidade de Wagner, onde eu consegui visitar essa unidade, conhecer um pouquinho mais sobre sistemas de aplicação localizado. Quem acompanha aí os nossos trabalhos, esse aí é o artigo que foi gerado aí a partir da minha dissertação, onde a gente trabalhava desenvolvendo uma máquina para aplicação localizada de inseticidas no milho, já combinando com uma adubação de cobertura, tá? E durante o doutorado eu também tive a oportunidade de trabalhar com aplicação localizada. Esses trabalhos eu estou compartilhando aqui com vocês, porque é só jogar o título no Google que você vai ter acesso a eles. São trabalhos aí já publicados, aqui é a minha tese de doutorado, onde eu tive a oportunidade de fazer uma parte na Universidade de Nebraska, mas a parte que eu trabalhei no Brasil foi também com sensores de aplicação localizada, em parceria com uma empresa que chama Herbicat, onde a gente trabalhou com um sistema de aplicação com quadriciclo, que acabou tornando aí uma ferramenta super importante, com maior rendimento e mais interessante para aplicações em cana. Bom, então eu me sinto bem à vontade para estar falando sobre aplicação localizada. A ideia é estar apresentando para vocês aqui informações. Se você trabalha com aplicação convencional, com aplicação localizada, isso aqui é uma tendência, tá? Montadoras já estão trabalhando com esse tipo de ferramenta. Várias empresas estão investindo nisso. Eu comecei a trabalhar com aplicação localizada em 2009, 2010. Se eu não me engano, a Trimble Trabalho já tinha enxergado esse mercado em 2007, né, Fernando? Talvez até antes. Então, é uma tendência e nunca se falou tanto em redução de deriva, em segurança nas aplicações como agora. Então, a gente vai estar falando dos dois sistemas, tá? É uma oportunidade para você que quer conhecer mais e para você que já trabalha com aplicação convencional e quer estar sabendo aqui de algumas dicas para melhorar o processo de aplicação. Então, em cima desse assunto de tecnologia de aplicação de herbicidas, a gente vai falar sobre o conceito geral. Aqui eu quero passar um alerta para vocês e também
tá demonstrando na prática, né? O conceito é muito bonito de aplicar no alvo e tudo mais, mas na prática não é bem assim que acontece. Vamos tentar resumir várias situações aqui nesse período. Outro ponto que é super importante é a tomada de decisão para iniciar as aplicações e até mesmo para interromper, né? Então, essa tomada de decisão ela faz parte do processo a todo momento. Mistura em tanque, que é uma realidade que está diretamente ligado com a eficácia, com o rendimento, enfim, com o processo de sucesso no tratamento fitossanitário. Posicionamento de pontas. Aqui, quando eu falo pontas de pulverização, independente da marca que você use, a ideia está falando sobre classe de gotas, né? Algumas bulas de produtos já vêm com essa informação, bulas mais modernas, outras são bem genéricas. Use bicos de leque plano. Então, mas tem um range aí de espectro de gotas, de informações enorme. Então, esse posicionamento de pontas, talvez para ficar mais preciso, seria um posicionamento de classe de gotas para essas aplicações. E recomendações. No entanto, eu não vou concluir com recomendações. A gente vai estar mostrando os pontos e fazendo essas recomendações ao mesmo tempo. Tá? Bom, o conceito de tecnologia de aplicação ele é muito simples, que é colocar o produto no alvo de maneira econômica, com o mínimo de contaminação e de maneira segura. Então, quanto mais tecnológico o equipamento, pelo menos essa é a minha visão, mais o agricultor, mais o técnico, mais essa geração, né, dá até medo de falar, essa geração de 1990, porque a gente está ficando velho, né, Fernando? Mas essa geração ela está crescendo, ela nasceu num ambiente de mapas, de equipamentos para monitorar a aplicação. No entanto, eu faço aqui um alerta, que eu posso estar pintando esse mapinha aqui com o bico desgastado, com o tamanho de gota não adequado, com a barra na altura errada. Então, pessoal, esse mapinha aqui não significa nada. É importante, eu não sou contra essas ferramentas, softwares, aplicativos, são complementares, mas o trabalho de ir lá no campo e verificar se tem uma altura de barra adequada, se o tamanho de gota está adequado para aquele tipo de produto, se está com inversão térmica ou não, a gente vai falar sobre condições meteorológicas, isso aí é super importante. Então, esse mapinha que está sendo pintado depois de uma área aplicada, ele significa, seguramente eu posso falar para vocês, que é 10% do processo. O demais é sobre estar lá junto, monitorando, acompanhando, tá? E, infelizmente, grandes grupos, a gente tem a oportunidade de atender e tentar ajudar nessa demanda, o operacional, né, a necessidade por rendimento, ela está atropelando a necessidade de ter um tratamento com qualidade. Então, o rendimento a qualquer custo, sentindo essa segurança que eu estou com a máquina nova, que eu tenho um monitoramento, que o mapa está pintadinho, isso aí é uma falsa segurança. Então, é importante estar atento a esses pontos. Eu vou tentar resumir aqui vários fatores, mas o que eu tenho visto no campo é isso, o conceito de tecnologia de aplicação vinculado a uma tecnologia que pinta mapas. No entanto, elas são importantes, no entanto, esse acompanhamento, tá, essa função do agrônomo, do técnico, do operador, ela é super importante. Então, vamos para a prática, tá? Eu não vou tomar muito tempo de vocês nesse desenho aqui, nesse esquema, mas vamos lá. Primeiro ponto é que a gente precisa ter dentro do tanque do pulverizador o produto diluído. Então, essa é a primeira etapa. Tá? Vamos supor que a gente vai vencer essa etapa, a gente vai estar com tudo certinho aqui dentro do tanque. Então, o primeiro ponto, eu preciso de um produto diluído, eu preciso de uma bomba funcionando corretamente, e o funcionamento da bomba ela está diretamente ligado com a velocidade de aplicação e com a pressão, principalmente com as bombas centrífugas. Quanto mais rápido você está trabalhando, ou seja, quanto mais pressão no sistema, mais você pode forçar esse componente do circuito hidráulico e que, dependendo da estabilidade da cauda, da compatibilidade, do tipo de produto ser mais abrasivo ou não, você começa a ter aquele problema de selo de bomba e você começa a culpar o produto em mistura, mas pode ser um simples excesso de velocidade que está gerando ali uma rotação maior na bomba centrífuga. Então, todos esses componentes são super importantes e o principal, na minha opinião, é o sistema de agitação de cauda, onde a gente está buscando cada vez mais reduzir o volume de cauda, ou seja, é muito mais produto dentro do tanque, uma quantidade grande de produtos. Todo começo de safra é a mesma história, o pessoal quer cortar o uso de micronutrientes, vamos colocar tudo no chão, vamos reduzir esse custo, mas chega no final, quando está monitorando a lavoura,
há necessidade de colocar o micronutriente, e ali a gente começa a fazer 5, 6, 7 produtos no tanque. E na realidade é isso aqui, né, pessoal? Bom, tá tudo bonitinho, mas e aí, como é que eu vou fazer essa aplicação numa situação dessa? Chegou a ordem de serviço para o campo. Então, isso aqui é um desafio enorme, tá? Sem fazer propaganda de produto aqui, mas é um desafio enorme a gente colocar esses produtos na ordem correta, com estabilidade e vencer essa primeira etapa. Mas vamos supor que a gente venceu essa primeira etapa. Agora a gente vai para a pulverização. O equipamento tem que estar calibrado, as pontas de pulverização têm que ser corretas, eu vou comentar sobre isso já já. Eu preciso de condição meteorológica para evitar essa evaporação, mas que ela também ajude a ter penetração. Esses ventos presentes são importantes, mas dependendo da intensidade da classe de gota, pode gerar perda ou redistribuição na lavoura. Mas vamos supor que a gente passou por essa etapa, tá? Vamos para a próxima etapa, que é o impacto. Essa gota, dependendo das propriedades surfactantes, ela pode promover um ricocheteio, um cisalhamento, um respingo. Enfim, eu posso ter um prejuízo. A gota saiu, estava com a cauda estável, o equipamento estava ajustado, mas ela não estava com o impacto adequado em função dessa dinâmica do espalhamento. Então, tem um esquema bem legal aqui, tá? Aqui mostrando a importância que o tamanho de gota faz durante a pulverização, aqui mostrando exemplos com 100 micra, 200 micra, 350 micra e 600 micra, tá? Tem um Szinho aqui, tá errado, é no singular mesmo. Então, mostrando aqui as vantagens e desvantagens de estar usando cada classe de gotas, porque isso aqui pode ter uma interferência direta no impacto. Mas vamos supor que você também passou por essa etapa. Agora a gente começa a pensar na retenção foliar. Essa cauda tem que ficar na folha, ela não pode ter escorrimento e, principalmente, eu tenho que aplicar fora do momento de inversão térmica. A gente vai comentar sobre esse processo, que ele é super importante, principalmente para herbicidas auxínicos, tá? Essas diferenças de temperatura próxima ao solo e numa distância aqui de 4 a 5 metros de altura. Então, mas vamos supor que a gente também passou por esse processo de retenção foliar. Agora a gente chega na formação do depósito, o produto chegou, está lá no alvo. Agora eu ainda tenho interferência de volatilização, desagregação desse produto, o espalhamento que pode ser excessivo ou pobre, eu preciso facilitar essa absorção, ou então eu vou ter um efeito biológico menor. Então, vejam só não sei se eu poderia chamar isso de oportunidade, mas vejam as oportunidades durante uma pulverização do produto não fazer o seu papel. Então, é por isso que muitas vezes o conceito de tecnologia de aplicação, a gente não consegue colocar ele em prática, porque cada situação, cada talhão vai ter um resultado diferente. Então, compreender esse processo é super importante para a gente errar menos, tá? Bom, passando desse processo, a gente pode pensar no segundo tópico, tá? Ali foi um alerta para vocês que o conceito às vezes é difícil de colocar em prática. Passando por aquela etapa, vamos falar agora sobre tomada de decisão para iniciar a aplicação. A gente fica sempre monitorando a área que vai ser aplicada, a gente monitora muito a lavoura, a gente busca entender o que a planta está expressando, a gente usa imagem com drones, mas a gente também tem que usar essa expertise para as plantas daninhas. Então, plantas daninhas doentes ou com estresse hídrico, a gente vai ter um resultado pior. Isso a gente vê bastante depois de um veranico ou no começo da safra, naquelas aplicações de dessecação para limpeza, onde a planta vem de um estresse hídrico muito grande, e aí na primeira chuva, depois de 2, 3 dias, o agricultor já entra aplicando alguns tipos de produto que necessitam de uma translocação melhor da planta. Então, é importante que esse metabolismo dela esteja ativo, que ela consiga estar metabolizando esse produto para ter o melhor efeito de controle. Então, observar as plantas daninhas, ver se elas estão numa condição saudável, vamos dizer assim, para receber herbicida, é super importante para ter um bom resultado, e talvez isso pode explicar o motivo de alguns herbicidas ou algumas misturas não estar funcionando como deveria. Seguramente, a cada reclamação de planta daninha resistente, 70% das vezes é erro na dose, é erro na técnica de aplicação e não uma resistência, né? Pode ser uma tolerância àquela subdose. Então, monitorar essas plantas daninhas é super importante. Outro ponto, e aqui, Fernando, eu vou até pedir para soltar aquela primeira pergunta sobre tamanho de plantas daninhas, porque eu vou fazer uma pergunta que eu vou responder a partir do que o pessoal falar para a gente, que é: você recomendaria
Weed Seeker para estar fazendo a aplicação nessa planta de buva, nessas condições? Você consegue soltar a pergunta, Fernando? Opa, tá aí. O pessoal pode clicar aí sobre a opção aí que considera correta. Dá só mais um tempinho aí, Henrique. O pessoal tá votando ainda. Certo. Um minutinho e a gente já fecha aí a pergunta e você pode continuar, tudo bem? Sim. Bom, a maioria, tranquilamente, aí, quase mais de 40% foi na letra A, perdão, letra B. Então, pessoal, é importante ter esse senso. Eu diria que a resposta correta, pensando num produto pós-emergente, pensando aí numa buva, seria interessante a gente trabalhar com essa planta entre 10 e 20 centímetros, tá? Eu vou mostrar um vídeo que ele é bem didático, esse vídeo não é meu, é da Universidade de Nebraska, e eu acho interessante a maneira que ele mostra esse efeito, tá? Então, aqui a gente tem dias após a aplicação, aqui foi um produto de contato, glufosinato, na dose recomendada. Aqui a gente tem plantas de 6 índices, tá? Aqui de 4 índices, aqui é uma planta maior ainda, de 1,5 pés. Então, notem que quando a gente trabalha com a planta a partir dos 23 dias, vocês já vão observar aqui a diferença, tá? Notem que aqui a gente começa a ter rebrote com essa planta aqui de 6 índices, aqui a gente começa a ter rebrote com essa planta maior ainda, e aqui com a planta em torno de 10 centímetros, a gente começa a ter um resultado melhor, então, e sem esse rebrote. Então, é super importante observar o tamanho dessas plantas, tá? Para a gente poder ter um bom resultado. Então, plantas desse tamanho, dificilmente a gente vai ter um bom controle, porque ela já passou daquele período ideal para estar fazendo a pulverização. O efeito do produto, ele não vai conseguir entregar aquilo que ele poderia entregar num tamanho de planta adequado, tá? Então, é uma observação importante. Outro ponto para tomada de decisão é com relação às condições meteorológicas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tabelinha aqui com ΔT, muita gente toma decisão em cima disso, tem gente que prefere trabalhar entre 4 e 6, tem gente que pretende trabalhar aqui nesse fator entre 2 e 8, isso aqui é uma relação entre temperatura e umidade relativa, tá? Então, a partir do momento que eu saio desse ideal, vamos chamar de ideal de 2 a 8, eu preciso ou trabalhar com a gota mais grossa, ou eu preciso pensar no que eu estou aplicando, pensando aí num produto que possa ter um risco de deriva, de volatilidade e daí por diante. No entanto, pessoal, a gente foi educado do ponto de vista de tecnologia de aplicação em buscar baixas temperaturas e altas umidades, mas é nesse processo que pode acontecer a inversão térmica, tá? Então, deriva, a gente pode dividir ela aqui de uma maneira bem simplificada em deriva física, que é aquele movimento da gota a partir do vento, deslocando para um local não alvo, e dessa mesma maneira, seguindo o conceito de deriva, mas pela inversão térmica. Então, é sempre importante estar monitorando se esse vento está em excesso, gerando ali uma deriva física, ou se esse vento está muito fraco, gerando ali uma possibilidade de inversão térmica. Então, essa educação que a gente teve no momento de aplicar, de trabalhar com temperatura baixa, umidade
alta, ela é importante, mas a gente tem que levar em consideração o vento. Tem que ter vento, mas não em excesso, e não pode ser também a ausência desse vento. Então, aqui alguns exemplos, né? Um desenho aqui mostrando o efeito da deriva física, levando essas gotas aqui para uma área que pode ser sensível, e aqui é importante trabalhar com buffer zones, né? Com zonas de segurança, zonas de plantas como barreira física desses produtos, para quem tem a possibilidade entre talhões aqui de plantas sensíveis, que já tem aquele histórico de trabalhar com a planta sensível na associação de cultura, ou um vizinho que tem esse tipo de cultura, então é super importante estar preconizando isso. Essa imagem aqui mostra de maneira bem interessante um protocolo, essa foto aqui do professor Greg Kruger, mostrando aqui o efeito de diferentes herbicidas, tá, em diferentes tipos de ponta, e numa mesma condição de vento, até onde pode ir essa deriva. Então, essa deriva física é um fator super importante. E para a gente estar driblando isso, esse perigo que pode ser para culturas sensíveis, é super importante estar trabalhando com bicos, com pontas de pulverização que entreguem gotas médias. Então, aqui tem uma classificação mais atual de classe de gotas, você pode buscar, a gente compartilha isso aí sempre no nosso site, nas mídias sociais, mas uma gota média, ela vai variar ali de 170 micra até 220 micra, de acordo com a classificação atual. Então, com essa característica de vento, eu posso trabalhar com a gota média. Já quando eu tenho ventos bem inferiores ou rajadas ali até 20 km por hora, é mais interessante trabalhar com gotas grossas a muito grossas, focado então nesse risco, né, de deriva para áreas com culturas sensíveis aos produtos que estão sendo aplicados. Agora, no caso da inversão térmica, infelizmente não tem uma saída, tá? A gente está vivenciando aí há 2, 3 anos atrás, os Estados Unidos compartilhando vários exemplos de problemas com inversão térmica, com deriva em áreas com culturas sensíveis, mesmo aplicando com pontas com gota ultra grossa, em velocidade de aplicação reduzida e com taxas de aplicação litros por hectare superiores a 150 litros por hectare. E mesmo assim, com problemas de deriva. Só que no caso, essa deriva é aquela deriva por inversão térmica. Então, uma maneira fácil de identificar a inversão térmica, como aqui está nessa imagem, é eu colocar um smoker, um sinalizador. Você ligou esse sinalizador, aqui tem um corante sendo aplicado, tá? Você ligou esse sinalizador e essa fumaça ficou consistente, densa, por mais de 2 minutos, com certeza você está vivenciando ali um momento de inversão térmica. Ligou essas fumaças, esse sinalizador, essa fumacinha em menos de 2 minutos sumiu, você não consegue mais identificá-la no campo, isso significa que você não tem inversão térmica. Então, esse momento de inversão térmica está vinculado principalmente ao início do dia, 2 horas a partir do momento que o sol nasceu. Então, se o sol está nascendo em torno de 6h30 da manhã, 6h15, então até 8h15, 8h30 é um momento com alto risco de inversão térmica. E 2 horas antes do sol se pôr, então vamos dar um exemplo que o sol está se pondo aí 18h30, 18h40, então a partir das 4h30, 4h40, essas 2 horas antes do sol se pôr, é super importante estar monitorando a condição de vento. Tem que ter vento. E tem que ter vento de quanto? No caso de herbicidas auxínicos, a legislação fala em 11 km por hora, tá? Para esse produto não ficar suspenso. Dependendo da aplicação, nem é interessante. Então, tem que ter vento, tá? Tendo uma maneira mais branda, aí, a partir de 6 km por hora, já fica interessante. Mas aquela brisinha de 2, 3 km por hora, é melhor não puxar o gatilho, é melhor não pulverizar se você está com dúvida, tá? Principalmente para herbicidas auxínicos. Essa característica desses produtos, ela tem uma certa volatilidade e na própria molécula, esse produto pode ficar suspenso. E aí, quaisquer tipos de vento, depois, quando ele começar a acontecer, pode levar esse produto bem distante, tá? Então, o monitoramento é a saída, tá? E se você tem a oportunidade de trabalhar com estação meteorológica, isso é super importante para estar vinculando. Eu tenho a oportunidade de visitar algumas fazendas que cada unidade tem a estação meteorológica e ali os pilotos agrícolas, os operadores, eles conseguem ir monitorando e tomar a decisão de quando iniciar a aplicação. Principalmente num dia, agora que a gente está entrando no inverno brasileiro, né, onde a diferença de temperatura é muito grande, né, do começo da manhã, das 6 da manhã até as 8 da manhã,
ela dá uma mudança muito brusca. E se tiver sem vento, grande chance é que vai acontecer inversão térmica. Outro ponto que quase ninguém dá atenção, pessoal, vou dar até um zoom aqui, é o efeito da poeira na aplicação. Essa poeira, devido ao deslocamento da máquina, isso aqui é muito comum na época de dessecação, para plantio, ou nos períodos secos mesmo, ela tem uma interferência negativa na qualidade da aplicação. Então, aqui eu estou mostrando alguns exemplos, a diferença entre a aplicação dessa tela aqui da esquerda, tá? E a diferença da aplicação com essa tela aqui da direita é a direção do vento. Aqui eu tenho vento, vamos dizer assim, de lado, de través, tá? E aqui eu tenho um vento contra, um vento de proa, vamos pensar assim, como se fosse uma aeronave. Então, olha que o efeito, né, desse vento contra, mostrando aqui que o efeito da poeira, principalmente para herbicidas glifosato e no caso aí de um Reglone, tá? De um produto com essa característica. Então aqui é um dos efeitos da poeira na qualidade da aplicação. Eu não vou recomendar para vocês ficar observando a direção do vento para pulverizar só com o vento de lado, porque você vai ter menos problemas de controle. Mas aqui o que é recomendado é trabalhar com adjuvantes surfactantes, tá? Que podem aumentar essa superfície de contato. Então, o uso de adjuvantes com herbicidas, ele é conhecido, ele é importante, ele faz a diferença, mas tem que tomar cuidado nesse processo de mistura em tanque, que é o próximo passo que a gente vai estar falando aqui. Então, ciente do conceito, ciente da tomada de decisão, vem o outro ponto super importante, que é a mistura de produtos em tanque. Bom, a gente tem várias tabelinhas aqui de ordem de mistura, não quero fazer propaganda de nenhuma, mas é só para mostrar a diversidade que a gente tem. Alguns falando para colocar primeiro para molhar, outro para colocar o redutor de pH, outro falando para a gente colocar esse tipo de produto aqui, o adjuvante depois. Então, o que eu quero pedir para vocês é para parar um pouquinho e pensar no que vocês estão aplicando. Tá? Fazer uma mistura, não seria uma mistura inteligente, mas uma mistura racional. Né? E principalmente, se você tem dúvida, fazer um pré-teste. Então, eu vou passar agora algumas recomendações que, na minha opinião, são as grandes variáveis que estão interferindo na qualidade da aplicação. O erro no processo de mistura em tanque, ele é um erro, vamos dizer assim, de processos, tá? Você não precisa ser um químico para entender isso, você precisa testar aquela formulação que você não conhece e melhorar o processo, tá? Essa ordem de colocar, a velocidade de colocar. E um dos primeiros pontos que eu quero mencionar é sobre a dose. Muita gente trabalhando com dose de produto errado, tá? A gente sabe que subdoses de herbicidas, vou fazer um graminicida para pegar a tiguera de milho. A gente sabe que dependendo do tamanho da planta, dá para trabalhar com a dose menor, vai ter um resultado. No entanto, pessoal, a gente está vivendo um momento aqui de vacinação, né? Quando você não usa a dose recomendada em bula, você está simplesmente vacinando essa planta. Você está injetando uma quantidade menor e você está estimulando ela a tentar sobreviver a essa dose menor. Então, essa dose do produto é um fator super importante. E para a gente falar dessa parte de mistura em tanque, vamos abrir aquela pergunta, Fernanda, a pergunta número 2, para o pessoal já ir pensando. O que você acha? Vamos lá, vamos abrir sim, Henrique. Já vai sair aí na tela. A gente dá mais um minutinho aí pro pessoal responder. E aí, pessoal, assim, enquanto vocês vão respondendo, a ideia aqui é que a gente não está querendo avaliar aí o conhecimento de cada um, mas com essas perguntas ir formando aí algumas informações para nós também nos balizarmos aqui na empresa e nós termos a noção do quanto de informação que nós precisamos ainda levar para o campo, tá bom? Então essa é a intenção e novamente aí a gente agradece muito aí pela participação de todos, o pessoal continua aí conosco e convida aí já todos aqueles que talvez não nos sigam aí em redes sociais, a gente tem aí os canais no YouTube, Instagram, Facebook, tá? Então procurem a Trimble Agricultura lá. Para nós aí é importante aí ter conhecimento também de vocês, quem está nos acompanhando, tá? E
novamente a gente agradece pela participação de todos. A Lari aí que está me auxiliando, vai só aguardar mais 30 segundinhos e já voltamos aí. Olha só, Henrique, bacana. O pessoal já Bom, tem ciência, né? vamos lá. Vamos discutir isso aqui um pouquinho. Pessoal, existem pontos positivos de trabalhar com volume de calda reduzido, principalmente para quem tem problema com água. A gente vai falar sobre qualidade da água e pH agora. Essa menor quantidade de água no tanque evita maior interação dessa água com problema com os produtos e tudo mais. No entanto, a gente fez uma pergunta ali focada em aplicação localizada. A gente já, né, vivencia aí, a gente tem uma parceria de atender o pessoal que trabalha com Seeker, e já aconteceu de um tanque, um pulverizador de 3.000 litros, tratar 450, 500 hectares. Então, quanto tempo, depende da infestação de plantas daninhas, então, quanto tempo esse produto vai ficar dentro do tanque, vamos dizer assim, refém de uma agitação que pode não ser de qualidade, porque pouco se dá do ponto de vista de atenção ao sistema de agitação dos pulverizadores. Esse sistema, geralmente, ele pode ser falho, ele pode ser mal posicionado, enfim, muitos erros no momento de fazer a ordem de mistura desses produtos. Então, a preocupação nossa, quando a gente fala de máquinas que têm aplicação localizada, quando a gente fala de aplicação de weed seeker, que foi a pergunta, é tomar cuidado para esse volume de calda inferior a 80 litros por hectare, que não é recomendado, porque essa calda vai ficar muito concentrada e por muito tempo dentro do tanque. Então, volumes de calda com 80 litros por hectare, a gente já tem uma calda mais diluída. Isso aí pode ter menos problema para você que vai fazer uma grande quantidade de hectares sem ter que reabastecer. Agora, as aplicações convencionais, tem havido essa busca por redução no volume de calda, mas infelizmente não tem atalho, pessoal. Menos água implica diretamente em gota menor para ter uma maior cobertura. E caso a gente trabalhe com essa gota menor com alguns produtos, é um grande risco de deriva, que a gente vai falar depois de mistura em tanque. Então, vamos lá. Dose é super importante. Uma vez que a gente já está com a dose adequada, eu sempre prefiro trabalhar com a dose de acordo com a bula, não arriscar essas menores doses, porque vocês viram a quantidade de oportunidades que a gente tem de errar na aplicação. O tempo de dissolução é super importante. Muitas fazendas aí, o tempo de dissolução ele vai aumentando de acordo com o dia da semana. Sexta-feira é bem rápido, né, a adição do produto. Então, não pode ser assim. A gente tem que tomar cuidado nesses processos, fazer essa dissolução adequada. Existe um grau de dissolução. Dei um exemplo aqui de glifosato WG para uma certa quantidade de água. Não adianta querer colocar pouca água ou ter um pré-misturador inadequado para aquela quantidade de produto, e ali você vai ter problemas de compatibilidade. A gente está vivendo um momento de alta nos preços dos produtos, muito produto fitossanitário vindo da China, com granulometria desadequada, com formulação paralela, que não entrega aquela dissolução ideal. Então, mais cuidado ainda com esse tipo de produto. Essa velocidade de adição e o tempo que às vezes é necessário dessa calda ficar interagindo para ela misturar melhor é super importante. Essa eficiência de agitação nem se fala, tem que estar funcionando bem. E existe, às vezes, presença de outros materiais, rótulos de produto entrando, caindo junto, água com pouca qualidade, argila. Então, todas essas são observações importantes e que eu acho que metade do problema de mistura em tanque está aqui, principalmente nesses processos de ordem e velocidade de adição. Agora, o pH e dureza, ele é uma ótima justificativa quando ninguém consegue explicar o que aconteceu. Então, não controlou, bom, foi o pH ou a dureza da água. Então, o pessoal cria ali um mito, né, um conceito de que é uma coisa muito complexa, sendo que não é. Tá? A gente vai falar de uma maneira resumida sobre essa questão do pH e dureza. Antes, eu compartilhei a tela aqui do meu celular para vocês observarem aqui um aplicativo que é gratuito, que chama AgroPocket. Ele tem várias funções, tá? Mas uma delas, eu estou entrando ali bem rapidinho na tecnologia de aplicação e eu entrei na bula. Acho que eu fui até muito rápido. Vou até voltar aqui. Então, ali tem uma ferramenta que chama tecnologia de aplicação. Você vai lá em tipo de produto, herbicida, e aqui está a bula de todos os produtos usados no mercado. Então, aqui eu coloquei um exemplo, essa bula é offline. Então, está com dúvida com relação à dose de produto? Entra lá no aplicativo, é gratuito, ou baixa o compêndio aí, mas faz alguma coisa e evita trabalhar com subdose, tá? Da mesma maneira com superdose.
Bom, o pH ele é uma coisa diferente a gente falar de pH do que dureza. Então, de maneira bem simplificada, a gente tem o pH neutro, ácido e alcalino. Então, essas diferenças de 6 para 7, apesar de ser um número próximo, essa diferença ela é gritante, tá? Então, é importante estar medindo. Toda regra geral ela é falha. Então, eu vou dar uma regra geral aqui que eu sei que eu vou estar falhando, mas eu preciso passar uma orientação. Então, de uma orientação geral, a gente pode dizer que para herbicidas, entre 6 e 8 esse pH tá legal, tá? Não estamos falando aqui de dureza. Muitas vezes o pH está diretamente ligado com dureza, mas para a gente dar uma recomendação genérica, pH de 6 a 8 a gente já tem um pH ideal. Eu vou apresentar para vocês agora uma tabelinha que eu tirei desse material, que é da Universidade de Purdue, que é gratuito, está até disponível no nosso site lá para download, mostrando aqui o tempo de meia-vida dessas marcas, principais marcas aí de herbicidas, fungicidas, inseticidas, de acordo com o pH. Então, o que eu quero mostrar aqui, lógico que tem exceções, né? A gente está falando aqui de fungicida com pH 5, tem uma maior viabilidade, mas de meia-vida, mas será que o efeito de controle é o mesmo? Então, tem coisas questionáveis aqui, mas é só para mostrar que o grande problema de hidrólise, né, de perda de meia-vida dos produtos, está com pH mais alto, tá? Então, é importante estar medindo esse pH. Ele tem, sim, influência. Ele não é uma coisa super complexa, mas ele tem influência, ele pode justificar alguns problemas. Outro ponto aqui, que eu tirei desse manualzinho para apresentar para vocês, e reforço o convite para vocês fazerem o download, é aqui para herbicidas do grupo da sulfoureia, tá? Então, notem que com o pH mais alto, ele dilui, né? O pH 7 ele tem uma diluição melhor do que com o pH 4. Então, será que eu estou colocando o glifosato primeiro e depois essa família de herbicidas e aí está dando problema, porque o glifosato ele abaixa o pH? Será que se eu colocasse esse produto primeiro para ele ficar estável e depois o pH, depois o glifosato eu teria uma mistura mais homogênea, sem espuma? Será que o antiespumante que eu estou usando ele abaixa o pH e talvez ele está piorando ainda mais? Então, é importante estar entendendo esse processo de reação dos produtos, fazendo essas observações, usando a fitinha mesmo de pH, que já dá um resultado legal. E também o pH ele pode influenciar na incompatibilidade. Sempre vai dar errado na terceira, na quarta aplicação. A primeira aplicação vai tudo bem, então vai ficando resíduo de produto, vai aumentando essa concentração e ali depois a gente começa a ter os problemas. Então, a cada reabastecida, é importante estar verificando ali como é que está o filtro pré-bomba. Vai rapidinho, vai lá, tira um filtro de linha, observa se ele está apresentando algum sintoma já de produto, formando um grumo, formando cristal, tá separando, talvez olhando ali se tem alguma separação de fase. Então é importante estar fazendo esse monitoramento. Aqui eu estou com um sisteminha que mede o pH e outro que mede a dureza. Então aqui eu estou com pH 8 com uma dureza de 0,79 partes por milhão de carbonato de cálcio. Bom, a relação de dureza ela é muito simples. Oi? Me permite interromper aí só um segundo. A gente tem uma pergunta aí relacionada ao pH. Pessoal questionando sobre a mistura glifosato e 2,4-D. Aí falando aí a questão da cristalização, né? E qual seria o pH ideal para essa mistura, tá? Eu acredito que boa parte você já respondeu, mas compartilhe um pouco da sua experiência aí também. Obrigado. Bom, no caso do 2,4-D, a gente tem que pensar em que formulação de 2,4-D que está sendo utilizada, né? Então, qual tipo de sal que está sendo utilizado? A gente tem clientes aí que trabalham com um baixo volume de calda e coloca primeiro o glifosato e depois 2,4-D. Outro já prefere colocar lá 3/4 do tanque já diluído com o 2,4-D e depois pré-diluir o glifosato e ir colocando, ou vice-versa. Então, vai muito do tipo de sal que está sendo utilizado. A gente já aprendeu que alguns tipos de glifosato, eu até mostrei no slide anterior, a gente precisa de uma quantidade mínima de água, tá? Ou às vezes até importante ir pré-diluindo e colocando ele. E para alguns tipos de sal, 2,4-D, vai acontecer incompatibilidade. Então, é mais tentativa e erro, tá, Fernanda? E conhecer mais esse tipo de formulação que está sendo usado. Esse tipo, tem até um kit que é comercializado, esse é super comum nos Estados Unidos, é um kitzinho que vem com
petzinho aqui, miniatura, com uma pipetinha, para você fazer um pré-teste. É interessante, quando você tem alguma reação, ela já mostra aqui, mesmo em menores quantidades. A notícia boa é que esse pré-teste da garrafinha ou da pipeta, ela pode te mostrar um problema que pode acontecer no tanque. Mas o lado ruim é que às vezes ela não dá nada aqui, lá no tanque está tudo errado, né? Então, a gente está aprendendo que essa tentativa e erro é importante e mudar um pouquinho o jeito que a gente está misturando, né? Geralmente a ordem de mistura é o produto que está mais perto da mão do operador. Então, não é bem por aí. O meu contato vai ficar no final, Fernando, que aí depois a gente conversa com essa pergunta aqui, com esse pessoal que fez a pergunta, para saber qual tipo de 2,4-D que estão usando, qual que é o tamanho do pré-misturador dele, o que eles estão colocando junto, para a gente tentar resolver esse problema. Perfeito. Obrigado, Henrique. Nada. Bom, então, com relação à dureza, pessoal, quando a gente tem esses elementos aqui na água, muito alumínio, ferro, magnésio, cálcio, sódio, esses produtos, vamos dar um exemplo bem simples, eles vão abrir o cadeadinho, eles vão promover a hidrólise de herbicidas ácidos fracos. Então, se eu tenho esses componentes na água, como que eu descubro? Fazendo a análise da água. Fazendo uma análise, eu quero saber quanto que eu tenho de alumínio, de ferro, de magnésio, de sódio, e ali eu posso observar que a presença desses produtos, esses cátions, né, eles vão estar se unindo com esses herbicidas ácido fraco. E ali eu começo a fazer hidrólise, por exemplo, glifosato, 2,4-D, esse tipo de formulação aqui, super importante para controle de planta daninha em gramado, também usado em pastagem, tá? Então, antes de fazer a aplicação, conhecer a qualidade dessa água e tratar ela se caso a dureza tiver a partir de 250 partes por milhão. Então, isso aqui é mais uma informação genérica, tá? Mais para dar como base. Então, se eu tenho uma dureza, pode ser a dureza total, pensando em todos esses elementos, acima de 250 partes por milhão, eu já posso ter problema de hidrólise desses herbicidas ácidos fracos, tá? Tem outro tipo de produto que ele não sai nessa análise de água comum, que é o caso do cletodin, tá? A presença de bicarbonatos na água, a partir de 175 partes por milhão, já começa a prejudicar, começa a ter essa hidrólise tanto do cletodin quanto do 2,4-D-amina. Então, esse aqui é um outro, outro fator que está na qualidade da água que muita gente deixa passar despercebido. E ali começa a reclamar que o cletodin não está entregando um bom resultado, por exemplo. Lembrando que esse tipo de produto aqui ele tem muito mais afinidade com o óleo do que com a água. Então é comum o pessoal fazer pré-mistura dele com óleo, tá? Eu estou falando aqui de valores genéricos, mas tem algumas especificações. Por exemplo, aqui, carbonato de cálcio a partir de 60 partes por milhão, que seria uma água ligeiramente branda, já é um teor prejudicial para o glifosato. Então, observa, faz essa análise da água, observa como é que está essa quantidade de carbonato de cálcio, observa como é que está a dureza total, se eu tenho dentro de uma parte recomendada ou não, se eu faço muito graminicida, observa como é que está esse bicarbonato de sódio e vamos para a prática, né? Avalie o seu equipamento, pessoal. Será que é interessante eu ainda trabalhar com essa ferramenta aqui, carregando água, liberando cátion, ferro? Então, a gente vive um momento que a gente está falando aqui de sensores para aplicação localizada, a gente deu exemplo, a gente está falando aqui de estação meteorológica para encontrar ΔT, mas o processo de mistura de tanque é feito como há 100 anos atrás. Então fica o convite aí para vocês buscarem mais informações sobre sistemas automáticos de preparo de calda, que já está sendo desenvolvido principalmente no Brasil, tá? Bom, posicionamento de pontas. Dependendo do tipo de situação, numa aplicação de herbicida, eu não preciso ter uma cobertura muito grande. O que eu quero fazer aqui é colocar um produto de alta solubilidade nesse solo para vir as primeiras chuvas e esse produto ter o contato com a radícula ou com a calinita dessa sementinha que vai emergir. Então, focado ainda um pouquinho em mistura em tanque, será que faz sentido eu colocar um adjuvante que ele é uma cola, ele é um espalhante adesivo, junto com o herbicida caro, que eu quero que ele transloque a palha? Então, fica aí o convite para você pensar o que você está aplicando, né? Então, a gente faz bastante teste aí com um quadriciclo de pesquisa para poder chegar a algumas informações. Algumas pontas de pulverização, elas entregam aqui uma classe de gota grossa independente da velocidade de aplicação, que está diretamente ligado com a pressão. Acho que hoje todo mundo tem um controlador de vazão,
e isso, quanto mais aumenta a velocidade para manter a taxa de aplicação, o sistema põe mais pressão. Então, está tudo branquinho aqui, ó. Está aqui a escala, ó, gota grossa. Então, independente da cor da ponta, da vazão e da velocidade, eu vou ter gota grossa. Já eu tenho esse outro modelo aqui, que mudando a pressão, ou seja, a velocidade, mudando a vazão da ponta, eu tenho diferentes classes de gotas, tá? Está aqui a classificação e legenda. Então, o que fica de convite para vocês? A gente já entendeu que para ter um melhor resultado de deposição do produto, é interessante trabalhar com no máximo ali 20 km por hora. Mas não fica olhando só para o seu velocímetro. Acho que o velocímetro das máquinas tem que ser o próprio manômetro, tá? Então, se o seu manômetro está passando da pressão adequada da ponta, então vamos supor aqui que eu estou com a ponta azulzinha aqui, 0,3, se eu cheguei numa pressão de 550 kPa, de 5 bar e meio, de 60 PSI, opa, esse aqui é meu limite de velocidade para essa ponta, tá bom? Então, fica como uma mensagem. Aqui eu tenho alguns exemplos para gramíneas, tá? Sem querer, não sei se vocês conhecem essas marcas de ponta, mas aqui eu posso falar que é uma gota fina, aqui eu posso falar que é uma gota grossa, aqui eu posso falar que é uma gota ultra grossa, e aqui eu posso falar que é uma gota muito grossa. Isso aqui era um bico 0,4, tá? Então, notem que na dose recomendada, esse controle de planta daninha, ele começa a dar rebrote com gotas muito grossas, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma gota fina, eu tenho melhor cobertura nesses alvos verticais, e até uma gota grossa eu consigo ter um bom resultado, tá? Dê uma olhada aqui como o tamanho de gota faz diferença. Isso aqui é um print que eu dei da tese do Tommy Butts, que foi colega meu lá em Nebraska, na universidade, e que hoje é professor da Universidade de Arkansas, trabalha com essa área de tecnologia de aplicação. Até convido vocês a seguir ele no Twitter, ele posta muita coisa legal, Tommy Butts. E aqui notem que a partir... Isso aqui é um herbicida oxínico, isso aqui foi de camba, tá? Notem que eu tenho o mesmo controle com 300 micra do que com 450 micra, do que com 600 micra, do que com 700 micra. Por que eu não tive um controle legal com 900 micra? Tá? Isso aqui é testemunho. Porque eu estava trabalhando com baixo volume de cauda com relação à bula do produto. Aqui a gente estava com 80 litros por hectare. Então, notem que eu posso trabalhar com a gota dessa classe aqui, que seria grossa, 300 micra, eu posso trabalhar com a muito grossa, eu posso trabalhar com a extremamente grossa. Então, aqui é super importante a gente estar pensando no posicionamento. Será que é importante eu aplicar com a gota com maior risco de deriva ou não? Então, aqui eu já faço um gancho aqui chamando para essas avaliações de deriva. Se eu tenho a oportunidade de trabalhar com a gota mais grossa e entregar o mesmo resultado, é muito mais interessante trabalhar com a gota segura. Voltando aqui nesse raciocínio, Fernando, solta a última pergunta nossa aí. Vamos lá. Aqui a gente está falando sobre a aplicação seletiva, aplicação localizada, aplicação com sensor de detecção de plantas, seja numa aplicação, vamos dizer, marrom no verde, né, a dessecação, de limpeza, ou numa verde sobre verde, pensando em controlar uma planta daninha no meio da própria cultura. Então, qual classe de gota você trabalharia para uma aplicação seletiva? Muito fina, fina, média, grossa, muito grossa. Henrique, nós estamos com 10 minutos ainda aí, só para a gente se orientando em relação ao tempo. E tá muito bom. Só para você se orientar aí também, o áudio tá chegando tudo, tá tudo no jeito, tá bom? Claro que eu teria ter interrompido também se não tivesse, mas Obrigado. tá ótimo, tá chegando bem aqui, tudo fica tranquilo aí, tá bom? E Tá bom, muito obrigado aí pela participação de todos aí que se mantém aí na sala conosco. Para nós é uma satisfação grande aí compartilhar informação, compartilhar conhecimento com todos, tá bom? É uma forma aí que a gente acredita que conseguimos fazer a diferença, não só colocar equipamento lá na máquina, mas também levar informação até o campo. Obrigado a todos.
Bom, legal, o pessoal trabalhando aí com a gota mais segura. Bom, então a ideia é, se eu tenho para aquele determinado tipo de alvo, mostrei aqui o exemplo de um graminicida, ou dependendo aqui de um produto para folha larga, um produto toxínico. Então é interessante eu estar vendo, pesquisando, entendendo melhor qual o resultado esse produto vai me entregar para aquela classe de gotas. No caso da aplicação seletiva, a gente tem que pensar o seguinte: a primeira vez é a última chance. Então, quando esse produto, quando o sensor detecta a planta daninha, esse produto, essa gota, ela tem que atingir ele da maneira mais rápida possível. Então, gotas maiores, tá? Uma gota de média a grossa seria mais interessante devido a essa velocidade de deposição. Então, a gente tem mais energia, mais velocidade nessa gota para ela poder atingir o alvo. Lembrando que na aplicação convencional eu tenho outros bicos para ajudar, vamos dizer assim, né? Agora na aplicação localizada não, é a primeira vez e a última chance. Então, pensar nisso, essa velocidade que a gota vai ter até chegar no alvo, que é maior, ela vai sofrer menos a interferência do vento, e também pensar no potencial de deriva, que a gente consegue medir com facilidade, tá? Usando algumas metodologias, inclusive a gente está fazendo esse trabalho hoje lá naquela região de Rio Verde, com o pessoal de um grupo lá que chama GAPS. Então, notem aqui que esse foi um trabalho do Matt Nelson, lá em Nebraska, e aqui alguns exemplos, tá? Posicionando gota fina, gota grossa e gota muito grossa. Isso aqui é uma injúria de herbicida auxínico em plantas de tomates que são super, super sensíveis, com vento de 11 milhas, já mais de 16 km por hora. Então, essa plantinha aqui está localizada a 3, 6, 9, 12 e 15 metros, perdão, 1,5 metro, 3, 6, 9 e 12 metros de distância da ponta de pulverização. Então, notem que, a partir do momento que a gente tem pontas de gota grossa ou extremamente grossa, esse efeito de deriva ele já começa a diminuir aqui a 6 metros, 7 metros eu já não tenho sintoma. Então, é super importante estar posicionando esse tamanho de gota correto. Na prática, será que funciona? Eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas de cultivo na Holanda. Isso aqui é um hotelzinho de abelha, tá? E aqui eles estão fazendo, a gente estava acompanhando uma aplicação, ali está a margem de um lago, né, de um riozinho, e aqui está a cultura dele. Então, como é que ele pulveriza isso com segurança? Você vai lá na máquina dele e está usando pontas com indução de ar. Então, é possível sim aplicar com segurança, desde que a gente trabalhe com a classe de gota correta. Nem se fala sobre a importância, né, pessoal? Está bem explícita a importância desse monitoramento, de verificar a vazão de bico. Eu acho que hoje quem faz esse papel com excelência, esse papel extensionista que nos Estados Unidos as universidades fazem, né, de cada estado ela toma conta do seu estado, tem projetos de extensão, visita agricultor. Hoje, no Brasil, quem faz isso de uma maneira muito, vou dizer até solidária, é o pessoal das empresas adjuvantes, tá? Então, tem que abrir as portas para eles, são empresas que estão cuidando das máquinas aí, e eles fazem esse trabalho. Hoje você tem Fluxin, você tem SprayFlow, você tem várias ferramentas hoje para monitorar a vazão de bico, e é super importante estar verificando isso. Para aplicação localizada nem se fala, né? Se estiver com o bico entupido, a chance de ter uma redução no uso de herbicidas, ela começa a ser bem menor. Então, nota aqui que eu estou com a mesa de distribuição, não basta só ver entupimento, a distribuição tem que estar uniforme também. Essa distribuição aqui ela é bem típica para aplicação convencional, a gente tem mais deposição no centro, aqui com um probleminha, e menos na extremidade, mas no caso da aplicação seletiva, é super importante trabalhar com essas pontas even, tá? Porque como vai ser só um bico que vai pulverizar, a dose aqui no centro e na extremidade tem que ser a mesma. Já na aplicação convencional, a dose no meio, né, no centro vai ser maior do que na extremidade. Então, se eu uso um bico convencional na aplicação seletiva, a chance é que eu vou usar a dose certa aqui e subdose aqui. E ali começa a ter rebrote, tá? Da mesma forma que eu não posso ter essa ponta de pulverização aqui numa barra com vários bicos na aplicação convencional, porque vai ter uma sobreposição aqui e uma superdose, fitotoxidez ou indução de resistência ou tolerância, tá? Então, essas pontas even, ela vai ter esse Ezinho aqui, tá? Sempre observar, aqui não tem, aqui eu tenho esse Ezinho. Bom, então aqui uma mini mesa de distribuição, a gente também tem uma mesa maior, né? Hoje a gente está até trazendo uma ferramenta para fazer essa inspeção automatizada, é um robozinho que passa aqui de baixo, quantificando, mas é super importante estar fazendo esse papel no campo que hoje eu enxergo com bons olhos o que as empresas adjuvantes têm feito. Bom,
tentei resumir aqui, não ultrapassar meu tempo de 1 hora. Essa foto, para finalizar essa apresentação, ela significa muito para mim, porque foi um dia que tinha um treinamento que era só para um operador, e quando a gente começa a falar de tecnologia de aplicação, o pessoal se interessa, o pessoal quer saber mais sobre o assunto, e ali o pessoal, todo mundo buscou o banquinho lá, sentou para ouvir o que a gente tinha para falar. Então, obrigado pela presença, quem ficou até o final. Esse aqui é o meu contato, para a gente estar discutindo aí as dúvidas que eu não consegui responder porque o tempo eu acabei usando ele todo. Aqui está o contato do Fernando também, para quem quiser entrar em contato com ele, tem o telefone e tudo mais. Fernando, obrigado. Se der tempo de responder alguma pergunta, estou à disposição. Henrique, muito obrigado a você. Ótima palestra, o pessoal elogiando aí também nos comentários. De novo, muito obrigado aí a todos que estão participando ainda. Sem dúvida, isso daqui é um evento curto, mas que traz muita informação. A gente quer lançar só mais uma pergunta aí, pessoal, abusar um pouco da bondade de vocês, entender como que está o interesse aí sobre a parte de pulverização. Lari, me ajuda aí com a próxima pergunta. Então, assim, você gostaria de assistir um webinar com detalhes técnicos sobre a solução de pulverização localizada da Trimble Weedseeker 2? Então, entender aí se o pessoal tem interesse aí sobre esse sistema. Sem dúvidas, a gente vai estar atendendo o público, tá? Dá um tempinho aí para responder, Lari, e aí essa daí a gente fica com as respostas. Mas já eu vou, enquanto vocês respondem, eu vou falando então aqui. Vai terminar aí o webinar e vai abrir uma pesquisa de satisfação. Nós gostaríamos aí de ouvir as opiniões de vocês sobre o evento. É muito importante para nós essa participação, tá bom? E reforçar aí de novo para todos que puderem, quiserem nos seguir aí nas redes sociais, é uma satisfação. Assim como reforçar que, como vocês veem, aqui hoje não é um evento que a gente está fazendo propaganda de produto, tá? A gente está trazendo conhecimento a todos, é essa forma que nós entendemos que conseguimos nos diferenciar no mercado, tá? Então, a gente está à disposição, deixamos aí os contatos a todos, não hesitem em nos contactar, tá? É uma satisfação grande aí sempre ajudar a todos, tá bom? E a nossa visão é a seguinte: pensou em pulverização localizada, pensou em Trimble, tá? Mas a Trimble não é uma empresa só de pulverização localizada. Sem dúvida é um produto importante. A gente tem outras soluções também, tá bom? Parte de controladores de vazão, controladores de seção. E por isso que a gente está trazendo informações aqui que vocês podem, às vezes, pensar, mas isso não tem relevância para a pulverização localizada, mas tem relevância para o negócio. Independente se é localizado ou se é convencional, nós entendemos que a gente tem que fazer da melhor forma para ter o melhor resultado, tá? E com isso nos diferenciarmos. Então, de novo, aí agradeço muito a disponibilidade do Henrique, né? Uma excelente palestra com excelentes informações e a gente se despede aí de todos. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder aí a tempo, tem um tempo aí mais limitado. E a gente está com o contato aqui e será uma satisfação responder. Nós vamos entrar em contato e vamos mandar uma resposta aí, tá bom? Henrique, muito obrigado. E obrigado a todos. Obrigado a vocês aí. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Tudo de bom.